grande alegria e um coração grato, vamos apresentar uma oferta significativa e abençoada ao Senhor. E eu estou aqui com o propósito de nos ajudar e guiar na entrega desta oferta tão especial. Amém. Agora, ofertar faz parte dos deveres de um cristão, mas também é a porta de entrada para a prosperidade. Amém, pois. Agora, é assim, a Bíblia diz que aquele que dá isso leva à prosperidade, e aquele que retém, e isso leva à pobreza e à dificuldade. Tudo bem? Há alguém que espalha e ainda assim aumenta. E há aquele que retém mais do que deveria, e isso leva à pobreza. Tudo bem? Então, segurar mais do que é apropriado, ou seja, reter excessivamente, isso tende a levar você a uma situação de pobreza. Portanto, essa é uma decisão crucial que todos, sem exceção, têm que tomar em relação às suas finanças pessoais. Porque, veja bem, vocês devem reter algumas coisas importantes. Você deve. Quando? Quando Deus te abençoa e você tem dinheiro, carros ou qualquer coisa que tenha, você deve reter uma parte e usar. Você tem que. Sabe, uma vez eu visitei um irmão e a esposa dele estava reclamando que, na verdade, ela não estava reclamando, mas comentou: sabe, nós não temos dinheiro para algo importante que estávamos fazendo. E eu perguntei: por quê? Ela disse: meu marido dá todo o dinheiro dele para pagar as mensalidades escolares de algumas pessoas. E ele paga isso, paga aquilo, ele paga absolutamente tudo. Na igreja, cada despesa, cada contribuição, tudo bem, então ele. Agora, algo que tem a ver com, digamos, a construção da sua própria casa, um projeto pessoal e significativo. Ele não tinha dinheiro para construir sua própria casa, o que também é alguma coisa. A Bíblia Sagrada diz que um homem que não provê adequadamente para sua própria família é pior do que um infiel de fato. Você é pior que um infiel se não puder prover. Ok? Então, quando você tiver a oportunidade, ou Deus permitir que você tenha algo de valor, você deve cuidadosamente guardar ou reter uma parte significativa dele, usar uma outra parte dele de forma inteligente e, claro, aproveitar plenamente o restante dele. Coloque essa escritura de volta. Diz: não, isto. Aquele que se espalha. Há um que se espalha e ainda assim ele aumenta. Provérbios 11, versículo 24. Depois há uma pessoa que retém muito mais do que é realmente carne, de fato. Então, em outras palavras, você deve reter o que é devido, ou mit é uma palavra antiga, apropriado. Eles devem segurar. Então, se você está doando todo o seu precioso dinheiro que usaria para construir uma casa, ou para comprar alimentos essenciais, ou até mesmo para pagar a educação dos seus próprios filhos, dizendo que generosamente deu o dinheiro para pagar as mensalidades escolares de outras pessoas. Parece muito sacrificial e faz o pastor parecer muito piedoso. É como se ele fosse autossacrificial. Entendeu? Na verdade, o tipo sacrificial não pensa em si mesmo de jeito nenhum. Mas estou te mostrando Ouça, não há ninguém sábio aqui. Estamos lendo o versículo da Bíblia. Diz que ele retém mais do que aquilo que lhe é realmente devido de forma indevida. Espero ter deixado claro. Certo, então agora finalmente chegamos à sua casa. Há uma discussão bastante acalorada sobre o frango.
Quem realmente pegou o frango da sopa ou do ensopado delicioso? E por que ele foi levado? Vocês estão realmente brigando pela carne agora mesmo. Seus filhos. As crianças pequenas precisam de muito mais carne do que você para desenvolver a proteína essencial. Agora, as crianças estão lutando todos os dias. Elas comem arroz, inhame, fufu, com um pequeno pedacinho de carne, uma refeição simples, mas que as sustenta. Como o cérebro delas pode se formar com base nisso? Todo dia você está dando gari com óleo de dendê e ovo cozido para elas. Em vez de comprar carne, você está dando um ovo como se estivesse no internato, no colégio. Tudo bem. Então, a Bíblia diz que há um homem a quem Deus concede muitas riquezas, grande honra, bens materiais e assim por diante, de forma abundante e completa. Mas Deus não lhe dá o poder de desfrutar disso. Eclesiastes. Ele diz que isso também é um caso em que Deus não permite que você tenha o poder de tomar a sua parte, a sua porção, a sua herança, aquilo que lhe é devido e que ele mesmo designou para você, impedindo que você desfrute plenamente do que é seu por direito divino. Olhe para isso. Todo homem também. Tom, Deus deu riquezas e bens, e também lhe concedeu o poder de desfrutar plenamente disso, de tomar a sua justa parte. Este é o dom de Deus, mas o anterior a isso. Este é o homem a quem Deus não concede o poder e ele não consegue tomar a sua devida parte. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra em abundância, de modo que nada faltava à sua alma de tudo o que verdadeiramente desejava. No entanto, Deus não lhe dá o poder de desfrutar disso. Mas um estranho é quem desfruta disso. Isto é vaidade e é uma doença maligna. Não era uma doença, era uma doença maligna. Então, este é um lado importante da doação. Agora, chegamos ao outro lado, que também é muito relevante. Abra, por favor, em Provérbios 11, 24. Tudo bem, há alguém que espalha e retém mais do que seu alimento, o que pode ser uma prática bastante prejudicial. Agora, é mais comum que um número maior de pessoas retenham mais do que o apropriado e o que realmente deveriam ter liberado, mesmo quando se encontram em seu pior estado ou em situações de grande dificuldade. Essa atitude pode ter consequências negativas significativas. Também há aquilo que você está retendo que não é correto, e isso te empobrece. Você sabia que, como ministro do Evangelho, às vezes, enquanto viajo, encontro diferentes pastores e também diferentes tipos de situações. Quase sempre eu consigo identificar qual pastor está passando por dificuldades financeiras. Quase sempre, tanto entre meus próprios pastores quanto entre pastores de fora, essa percepção é bastante clara. Você percebe isso imediatamente, de forma bem clara. E a forma como você percebe é no jeito deles, na maneira como eles se comportam e agem. O que há neles, retendo ainda muito mais do que sua carne. Sim, as pessoas retêm mais do que deveriam. Veja, vamos pegar uma nação. Digamos, Deus nos livre, quando houve um terremoto devastador que causou grande impacto e sofrimento. Houve um terremoto recentemente. Taiwan? Não, muito recentemente. Apenas alguns poucos dias atrás. Houve um terremoto em algum lugar, realmente. De qualquer forma, houve um terremoto devastador e de grande magnitude, mas não tenho certeza se Gana realmente fez uma doação substancial para ajudar as vítimas
ou se o terremoto a que me refiro foi aquele que ocorreu na Turquia, um evento trágico, onde, infelizmente, nosso querido jogador de futebol perdeu a vida de forma lamentável. Sim, não sei se realmente doamos, mas normalmente não nos ocorre que deveríamos considerar a possibilidade de doar. Você vê? É uma questão de percepção e de como a sociedade nos influencia a pensar sobre a doação e a caridade. Mas acho que me lembro, não sei qual governo era. Já tivemos um governo em um período quando houve um grande tsunami ou algo assim no Japão. E enviamos deliciosos chocolates. Não, não estou pegando. Gana enviou chocolates. Foi na época da presidente Rowling. Foi na Nauneu quem enviou. Algo assim, sim. Técnico. Enviamos algo para o técnico. 4 milhões de cidades em produtos de cacau. Lindo. Incluindo chocolates. 11 containers. Ministério das Finanças. Lindo. Mas já enviamos chocolates antes. Confira agora mesmo. Pergunte ao CHGPT e eles com certeza lhe dirão que nós realmente enviamos. Já fizemos doações antes. Aleluia, truly. Mesmo como igreja, vocês veem se aceitam corretamente as coisas que realmente devemos fazer, não importa quantas pessoas sejam pobres em nosso meio ou quantas coisas temos e que de fato precisamos. Porque enquanto falo agora, posso mostrar a vocês mais de 100 igrejas, por exemplo. Não há eletricidade, nem azulejo, nem teto, nem banheiro, nem nada. Posso lhe dar 100 locais agora mesmo. Uau! Mas ainda assim não devemos reter mais do que é apropriado para nós, mesmo que tenhamos necessidades. E essa coisa te leva à pobreza. Então não é só a América. E a América agora está reagindo a todas as coisas que eles estão dando. Vi que eles disseram, dê-nos os 150 milhões por ano. Eu não sei. Quero dizer, milhões em todos os lugares estão patrocinando isso. Tudo agora eles não dizem, ei, Charlie. Por causa da crise que está acontecendo na América, ore por eles. Então, estou apenas dizendo que em todos os níveis há uma maneira de se conter, o que acabará te deixando pobre. Estou lhe dizendo, não importa quão pequeno ou grande seja seu dinheiro, há um nível em que você se contém. Isso tende a fazer de você uma pessoa pobre. Aqui está. Uau. Uau. Então, todos no seu nível devem contribuir. Todos que estão no seu nível devem contribuir no seu nível. E há algumas pessoas. Todos os indivíduos estarão no nível 500, mas essa pessoa específica dará apenas um único CD ou $1 americano dos 500. Não importa o que realmente aconteça. Você pode até mesmo trazer escrituras do livro de Deuteronômio ou de qualquer outro lugar sagrado. Isso não mudará nada. Será esse o caso, sim. E depois há ainda outros. Alguns com os 500, eles dariam 5. Outros também com 500 dariam 10. E outros, igualmente com 500, dariam 50. Outros da família dos 5 dariam 100. Há pessoas com 500 que dariam 200, de fato. E sim, e a Bíblia está claramente dizendo que, seja qual for o nível em que você se encontra, o que for verdadeiramente apropriado para o seu nível atual, há aqueles que dão apenas 1. E quantos de vocês concordam que se Deus te concedeu 500, 1 não é de forma alguma apropriado? Você sabe quanto é 10% de 500? Quanto é? É 50. Então, quando você começa, alguns de vocês estavam pensando, quando eu digo 1, 5, 10, vocês diziam, eu estou no 20, eu já dei 20. Ok, 10% de 500 é 50, não 10, não 20, não 30. E é por isso que na Bíblia você tem a palavra dízimo.
onde Deus até começa a te dar algumas ideias muito importantes. É por isso que, às vezes, quando estamos recolhendo ofertas, damos um valor para te ajudar a medir e a perceber melhor, de forma mais clara. Para mim, há uma forma de dar da minha parte. Meu nome é Dag. Há uma forma de dar da minha parte que é inadequada. É muito pouco, não é apropriado. Não é apropriado, e isso tende, de forma inevitável, à pobreza. E há uma forma de dar, no meu nível de vida atual, que tende, de maneira clara, à riqueza. Sim, você precisa saber disso. É uma realidade. E como eu disse, vejo pessoas o tempo todo. E você vê que é o mesmo mundo, mas é simplesmente diferente. Sabe, alguns anos atrás eu fui a um lugar, fui pregar em um país distante, uma nação africana, vibrante e cheia de fé. E quando terminei de pregar, era uma grande cruzada evangelística, com muitas pessoas presentes. O pastor anfitrião, um homem muito respeitado, disse que precisava urgentemente me ver para conversar sobre algo importante. Então eu disse, sem problema. Sempre mostre respeito a isso. Então me levaram para baixo, para baixo, para baixo, até um escritório. Quando chegamos ao escritório, ele abriu um livro. Ele disse que eu deveria me sentar e abriu um livro grande. E esse livro era o livro do seu muito querido pastor, que já havia falecido há um bom tempo. E então ele me mostrou, disse: meu pastor que esteve aqui por muitos anos e que me colocou aqui é meu pai espiritual. Ele disse: estas são as anotações dele. Então ele cuidadosamente abriu o livro e o pai dele havia escrito aquilo. E ele escreveu Dark Keyword Mills. Eu não o conheço. Ele escreveu meu nome, Dark Keyword Mills, sobre liderança. E ele escreveu as anotações que aprendeu comigo e me mostrou. Ele disse: estas são as anotações do meu pai. Meu pai foi abençoado com seus livros, não em inglês. Similar. E então, depois de tudo isso, ele fez uma oferta para realmente me abençoar. Sim, ele fez, e assim por diante de fato. E ele o fez de uma forma muito significativa. Não era uma oferta como aquelas que você faz quando vai para a América e todos esses outros lugares. Eles estavam olhando para você e acenando para você. Esse homem estava em um canto bem afastado. Não era a capital. Mas ele foi valorizado. Ele disse: meu pai foi abençoado pelo seu ministério. E disse: ele me mostrou diferentes anotações. Era um livro grande, como um livro caixa. E ele escreveu: está vendo meu nome ali? Sim. E então os mais novos voltaram com o moinho. Ele disse que gostou muito, de verdade, do seu material e que queria muito, muito mesmo, me homenagear. Sim, que bênção maravilhosa, de fato. Somos muitos aqui, nós lemos coisas. Somos abençoados com coisas. Não nos ocorre. Este homem, de fato, veio com uma delegação considerável de cerca de 20 pessoas, vindas de outra cidade, apenas para prestigiar este evento. Então, há aqueles indivíduos que se seguram mais do que o apropriado. E isso, infelizmente, tende à pobreza. Olha, você já teve a oportunidade de ver a Escritura? Eu vou lhe mostrar esta imagem agora, antes de prosseguirmos. Por favor, sente-se. Não se preocupe, não é uma escritura muito grande. É algo que você já conhece e compreende bem. Mas eu só quero te mostrar uma coisa importante. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, que o terreno de um certo homem rico, um homem de muitas posses, produziu abundantemente com uma colheita muito farta e próspera. Sim. Olhe para o chão. Eu disse: escute, nesta terra onde Deus se importa. Ele disse: olhe em Gênesis, ele disse: amaldiçoe a terra por sua causa. Uau! Você só pode se tornar um homem verdadeiramente rico se houver alguma isenção fiscal significativa em um pedaço de terra para você, um benefício considerável.
você nunca será rico. Ele disse: bem, lance o que está no chão por tua causa, o que significa que você deve se livrar de tudo o que te impede ou te sobrecarrega agora. Custe ao chão. O chão está amaldiçoado. É por isso que você pode trabalhar, trabalhar e trabalhar. E a próxima coisa é que você é diagnosticado com câncer e se vai. Sim, você pode trabalhar, trabalhar e trabalhar. Você está vendo isso? Você nunca comeu muito. Olhe para este homem. Você foi para a faculdade de medicina por anos. Você sofreu, sofreu. Olhe como você está. Você é um homem faminto. Você não tem nada com nada. Olhe para isso. Ele disse: que amaldiçoada é a terra por tua causa. O chão é realmente muito duro para todo mundo, sem exceção. Se alguém em algum momento tem algo a mais, acredite em mim, isso significa que houve alguma isenção. Tipo, por exemplo, daqui até aqui, foi isentado por um poder sobrenatural que vai permitir que você tenha absolutamente qualquer coisa. Acredite em mim, de verdade. Você pode ir para a escola. Vá, continue indo. Um dia vão te dizer: você é qualificado demais para este emprego. Você é muito, muito qualificado. Então, sim, você é muito qualificado. Ontem eu ouvi dizer que sou muito qualificado. Sou qualificado. Eles não me dão um emprego. Mas então a Bíblia diz que o terreno de um certo homem rico, o chão, de um certo homem rico que deu à luz com considerável e grande abundância. Isso significa que sobrenaturalmente Deus permitiu que uma parte não fosse amaldiçoada, para que você pudesse ter algo que não existiria mais. Caso contrário, você só tem o que come e acabou, então essa é a vida real. Talvez você seja novo no mundo, talvez você tenha acabado de chegar a este mundo. É muito difícil ter qualquer coisa extra ou até mesmo possuir uma casa. Menos de 90% das pessoas no mundo todo nunca terão uma casa quando estiverem morrendo. A maioria de nós, quando nossos pais morrem, tudo o que recebemos são contas para pagar. Você vê que as pessoas nem se importam. Uma vez eu fui ao necrotério, eu estava em um terreno e vi algumas pessoas com um caminhão cá enterrando pessoas. Eles seguravam na frente e atrás, um, dois, vários. Então eu perguntei: o quê? O que é isso? O que eles estão fazendo? Fui até eles e perguntei. E eles disseram: esses são não identificados. Corpos não identificados. Viemos enterrá-los. O parente de alguém morreu. Eles dizem: eu não o conheço. Então, como vou enterrar o homem, eu não o conheço. É assim nesta vida. Ah, talvez você seja novo, talvez você seja uma pessoa nova. Mas então você vê algumas pessoas. A terra, ele contou uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu com abundância. É como se houvesse muitas igrejas, mas nem todas as igrejas vão usar. Tente permanecer em um lugar onde haja uma bênção, para que uma bênção possa cair sobre você de alguma forma e haja algumas exceções para você e você meio que escape de uma situação de riqueza muito difícil. Sim, não importa o curso que você fez. Você não fez um curso na América? Sim. Você não é advogado? Vá para essa Inglaterra e veja que o chão é extremamente muito duro. Mas inicialmente parece que você vai conseguir muitas coisas. Isso, é realmente isso. De qualquer forma, é por isso que eu acredito que quando se trata de dinheiro, você sabe, é preciso obedecer ainda mais. Veja, quando eu digo para você ser espiritual por meio da oração, quando isso vem à mente, você também tem que ser espiritual, porque é preciso uma certa espiritualidade para comandar o que até mesmo os descrentes entendem, pois isso vem do reino do Espírito. Quando Satanás levou Jesus até hoje, ele lhe mostrou todas as riquezas e todas elas. Eu, este homem, darei a você. Assim também a riqueza dos ímpios é dado a eles por Satanás.
Uau, é realmente uma coisa muito, muito perversa. Sim, ele disse que é meu. Eu dei para quem eu quisesse dar, está controlando. Por que você acha que a maior parte do dinheiro do mundo é usada para financiar guerras? Eu digo todas essas coisas. Eu te darei se você cair. Muitos cantores, às vezes trabalhadores seculares, de diferentes tipos, se curvaram e disseram: Eu te darei tudo isso se você fizer isso. E eles fazem isso. Os demônios falam com eles. Eles fazem isso e ele lhes dá. Fique com isso. Mas há um preço alto. Até mesmo o dinheiro secular e material é controlado e influenciado no âmbito espiritual mais profundo. Existe uma dimensão espiritual para prosperar. Não é só trabalhar duro. Trabalhe duro. Você não conhece pessoas que trabalham do amanhecer ao anoitecer todos os dias, até aos domingos? Elas até vão te dizer: Eu não posso ir à igreja aos domingos. Estou trabalhando. Mas eu quero que você acredite. Veja, quando se trata de dinheiro, eu preciso que você se torne ainda mais espiritual. Sim, acredite no trabalho duro. Nós trabalhamos duro. Você não faz ideia de como trabalhamos duro. Nós trabalhamos duro, mas você precisa acreditar. Você pode trabalhar muito duro, mas ainda assim não vai realmente prosperar. Agora, esta é a verdadeira chave mestra para iniciar um profundo e significativo envolvimento espiritual. Um dia, alguém estava comendo uaque e quando chegou a certo ponto, viu algo no uaque. Sim, isso foi colocado no uaque como um poder para fazer as pessoas comprarem aquele uaque. E estava no dele. Aquilo entrou na comida dele por engano. Sério. Toda revolução ou ação espiritual significativa que acontece é iniciada por um ato de fé profundo de alguém. É por isso que eu não adoro, pois eles têm algo que fazem e isso invoca poderes, forças que podem ser muito impactantes. Existem pessoas de certas partes do país e do mundo, indivíduos com características e origens diversas. Elas já viram os poderes dessas coisas funcionando e sabem o que as ativa. E elas têm muito respeito. Até pastores, eles têm muito respeito por esse tipo de coisa. Se você tocar nessa área, verá outra coisa que surgirá. Sim. Agora, quando se trata de suas finanças pessoais, há algo crucial que você precisa fazer para dar um início verdadeiramente significativo. Ele fará o que iniciar e provocar. Kamado Saparamal Savana Abarada. Uma resposta espiritual profunda e poderosa no reino do Espírito. Assim como o diabo disse, eu darei a você. Deus também lhe dará aquilo que ele pode lhe dar e que absolutamente ninguém mais pode lhe dar. Uau, obrigado. Hoje em dia, o preço de muitas e diversas coisas no mercado, eu realmente não sei dizer. Isso acontece porque, para mim, a verdade é que não é algo tão fundamentalmente importante. Deus me elevou. Não sei quanto custa o pão, de verdade. É um poder. Eu realmente não sei a quantidade exata de leite que uma única lata de milco contém. Além disso, eu nem sequer tenho ideia de quanto custa um galão de gasolina nos dias de hoje. Uau! Eu declaro muitas coisas. Você não saberá o preço. Não, bem. Não que você seja orgulhoso, mas Deus vai te exaltar e o custo não importará. Não vai importar.
receba poder sobre suas finanças. E no que diz respeito às suas finanças, por favor, sente-se. Eu só estou recolhendo a oferta. Similar. Você precisa iniciar uma ação no âmbito do espírito. Se você realmente acredita no mundo espiritual, se você não acredita, ele ainda existe de qualquer forma. Não sei por que você veio à igreja. Que Deus sempre faça parte de tudo aquilo que você está realizando. Por essa razão, é de suma importância e relevância. É por essa razão que a respeitada doutora Ânica tem um verdadeiro culto para todos os mendigos e necessitados. Somos uma empresa social. Social. Outros países. Como é que eles chamam isso? Não, quando você dá seguro-desemprego. Como é chamado? Corrida social. Temos um ministério de auxílio-desemprego na igreja. Todo aquele que é mendigo. Nós registramos cuidadosamente todos os indivíduos em situação de rua e mensalmente providenciamos uma quantia em dinheiro para eles. Eles vêm pessoalmente buscar o dinheiro que lhes é devido. E também oferecemos atendimento médico gratuito para eles. Então, mas você precisa ser um mendigo de verdade. Você não pode ser. Não pode, né? Não pode não ser um mendigo de verdade. Não é permitido. E a maioria dos mendigos é cega. E a maioria deles tem assistência. E eles não podem trabalhar. Alguns de vocês querem ser mendigos. Você quer se juntar a eles? Todos eles têm carteiras de identidade. Sim. Eles não podem trabalhar. Agora olhe para isso. Bem-aventurado aquele que considerou os pobres. Olhe para aquela escritura. Salmo 41, eu creio. Sim. Bem-aventurado aquele que considera os pobres. Sim. Então há uma certa bem-aventurança. Quaisquer que sejam as bênçãos, você sabe, elas estão todas escritas lá. Mas há uma certa bênção. E bênçãos são o quê? Casos neutralizados. Ok. E sentar. Sim. Começa a trazer algumas isenções. É por isso que Jó, quando estava enfrentando grandes dificuldades e seus amigos tentavam identificar seus sentimentos e dizer: você é um homem realmente mau, um pecador. Você vê que Jobs começou a declarar seu direito. Eles o provocam e o incitam a dizer as coisas que ele realmente fez e as ações que ele tomou. Em Jó, no capítulo 29, creio que ele começou a dizer e a expressar claramente: olha, eu me importei profundamente com as pessoas e com a comunidade ao meu redor. Sim, a bênção dele era evidente e abundante em sua vida. A partir do versículo 11. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava. Ele estava explicando para os caras as coisas que você disse. Eu não quero falar das minhas coisas, mas deixa eu falar um pouco. Ele disse: porque eu livrei o pobre que clamava. Eu livrei o pobre que clamava e o órfão e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele começou a mencionar as coisas que estava fazendo. Versículo 13. A bênção daquele que estava prestes a perecer veio sobre mim. Eu fiz o coração da viúva cantar de uma alegria profunda e verdadeira. Quando você vê viúvas chorando e derramando lágrimas, nem sempre é porque elas sentem uma imensa e dolorosa falta dos seus maridos, mas sim por enfrentarem muitos e sérios problemas financeiros e dificuldades econômicas. A bênção daquele que estava prestes a perecer. Versículo 13, tradução americana, por favor. A bênção de quem estava prestes a morrer veio sobre mim. Sim, ele estava prestes a morrer. O homem me abençoou por tê-lo ajudado. Versículo 14. Vesti-me de justiça e ela me cobriu. Agora, versículo 15. Fui olhos para o cego.
É por isso que estamos construindo um hospital especialmente para cegos, por causa deste versículo. Este versículo foi o que me motivou a construir um hospital. Eu fui os olhos que guiaram o cego e a fé que sustentou o coxo, oferecendo-lhes esperança e apoio. Foi isso que me levou a criar um centro de esperança para doar membros, mãos e pernas aos membros. Aleluia. Kolamatabaraba and also truly somandaraba. Eu era um verdadeiro pai para os pobres. Versículo 16. E a causa que eu não conhecia, eu procurei diligentemente. Tia divisão, nós realmente não entendemos isso. Olá. Investiguei o caso que eu não conhecia. Por favor, altere a versão novamente. Oh, sim, eu defendi estranhos em prisioneiros do tribunal, pessoas que eu mal conhecia, mas que precisavam de assistência legal e representação adequada em um ambiente judicial. Oh, uau. Então, essas são o tipo de coisas que Jesus disse que é mais abençoado dar quando você traz uma bênção. E eles amaldiçoam todo o solo que é caé. Dito isto, algumas pequenas porções recebem a bênção. Oh, sim. Oh, sim. Veja que as pessoas que viajaram para o Canadá, para os Estados Unidos, para casa e para o exterior, não tem nada para dar depois de anos. Mas eu quero muito mostrar a vocês e espero sinceramente que vocês estejam sendo grandemente abençoados pela minha breve e humilde mensagem sobre a iniciação no reino do Espírito. Crie uma reação em cadeia no reino do Espírito espiritual e divino. Caladosa Bar, no segundo livro de Coríntios, capítulo 9 da Bíblia Sagrada. Agora, aquele que ministra a semente, no versículo 10. Aquele que ministra a semente ao semeador. Ambos ministram pão para a sua comida. Amém. E multiplique logo a sua semente preciosa e abundante. Agora, aqui, vemos claramente Deus ministrando sementes valiosas e promissoras a você, com generosidade e propósito. Deus ministra semente ao semeador. Ele ministra a semente ao semeador. É por essa razão que quando você segura, você está segurando muito mais do que realmente deveria estar segurando. E isso faz você ficar pobre porque você olha para os campos e ele não plantou nenhuma semente. Como você não será pobre? Sabe, estive no Zimbábue há alguns anos, um país muito bonito. Mas eu estava lá logo depois deles, não muito tempo depois que eles fizeram isso, anos e anos atrás. Quando você geralmente dirige até o interior, você vê vastos campos. Não há nada parecido em Gana. Não há nada remotamente parecido com isso em Gana. É como se fossem vastos campos de fazendas estendendo-se por toda parte. Sem arbusto. Se você dirigir de um Corvo para vencer, mas não vejo nada parecido, ou qualquer rodovia, você não vê nenhuma. Ou se pousando o avião, não vê campos. Recentemente fomos para uma cruzada. Nenhum campo. É de se admirar que eles não plantem mais sementes? Bem, tenho certeza de que ainda estão tentando fazer isso, mas não muito. Não como antes. Então, quando você simplesmente não tem o plantio de sementes, espere a pobreza. Sim? De qualquer forma, só quero terminar dizendo para você que... Vou te contar uma coisa. Deus vai te dar algo para dar. Isso é só isso que estou tentando. Tudo o que eu estava tentando dizer é que Deus vai te dar algo para dar. E quando Ele verdadeiramente der, não se contenha em absoluto, nem se contenha mais. Não podemos dar completamente tudo.
mas temos que fazer isso. Coisas que poderíamos ter dado e ele efetivamente deu. Certo, certo. Ok. Às vezes alguém lhe dá algo, pelo menos isso acontece muito comigo. Às vezes, quando alguém me dá alguma coisa, imediatamente penso para quem vou dar. Similar. Charlie, se você não tem chance de dar uma oportunidade, retribua. Tenho pena de você, pai. Quero dizer, como se você não fosse prosperar. Sim, você não vai gostar se não tiver a chance de doar ou algo, como se eu realmente tivesse pena de você. Você pode fazer qualquer escola que estiver fazendo e tudo mais. Eu ficarei bem, mas eu realmente sinto pena de você porque não acho que você prospere neste mundo. Sim, os judeus são como doadores. A última vez que li, eles estavam doando 4 bilhões de reais por ano para a sua sinagoga. Como ele é chamado? Qual era o nome do pastor na sinagoga? O rabino, sim. 4 bilhões. Sim, veja, um dia eu vi um milionário e seu filho ou sobrinho ou o que quer que fosse estava viajando. Um milionário. Quando digo milhões, quero dizer um milionário de verdade. Alguém com uma fortuna considerável e uma vida de luxo, com todos os privilégios que isso acarreta. Não engana. Então, quando o sobrinho milionário, um homem de grande fortuna, ou concedia algum pedido, seja lá o que fosse que estivesse viajando ou necessitando, ele prontamente ligava para o tio e generosamente lhe dava uma quantia considerável de dinheiro. Sim. Pelo seu trabalho. Sim. Você sabe quanto ele deu a ele? 5 a... Para a viagem. a algumas doações. Você deveria se sentir tímido. Você deveria se sentir envergonhado por eu não ter me saído bem. Sim, ele realmente deu a ele a quantia de 5 lois, exatamente como um verdadeiro milionário faria. Não quero dizer absolutamente qualquer coisa. Estou falando de um milionário. Não engana. Ele realmente deu a ele o sim. Diga a alguém: olha, eu espero que você esteja usando bem suas sementes. Espero que você esteja usando bem suas sementes. Sim, espero que você esteja usando bem suas sementes. Então, aqueles de vocês que não pagam o dízimo como eu faço. Quero pegar meu lenço e chorar por vocês. Quero chorar por você. Quero chorar por você. Sua pobreza será profunda. Sinto por você porque é como se você fosse abandonado às coisas naturais da terra. Os elementos naturais. E os elementos naturais são que... Cuidado, o chão é maldição. É difícil encontrar um pequeno pedaço que não esteja amaldiçoado. Sim. Aqueles que não têm a chance de doar para curar Jesus porque não têm a chance de semear uma semente ou algo assim. Ou até mesmo doar um vestido. Como você terá vestidos bonitos? Como você teria isso? Todo dia você usa o mesmo preto e branco. Sim. Todo dia você usa preto e branco. Demais muito. Quando eu costumava visitar a minha amada no Via Hall, em Legon, Gana, para passar um tempo juntos. Sim, naqueles dias. Sim. Você entra no quarto e sente o cheiro da comida. E eles estavam cozinhando. Minha esposa costumava comprar kebab. Sabe, havia estudantes. Ela costumava comprar kebab e usava a carne do kebab para misturar no ensopado. Sim, comida simples para os estudantes. Mas quando eu visitava, eu não era um amado.
Eu era apenas, quero dizer, um transeunte. A Bíblia disse que passaremos em segurança. Eu te mostrei uma escritura durante a Sexta-feira Santa. Passaremos em segurança a Bacota Arramandolaba. Meu Deus. Ela servia mais comida, sempre com generosidade. E se eu chegasse, geralmente estava com alguém. Ela servia. Sim, pouco. Sim. Quartos de outras pessoas. Quando você visita, você sente o cheiro, eles ficam te olhando assim. Nunca, nunca. Não é admirar que ela tenha tido um amado em certo momento. Não é de se admirar que ela tenha tido um amado. Aquele indivíduo que retém muito mais do que realmente deveria e, por consequência, tende à pobreza. Você é pobre e a pobreza não pode ser resolvida com dinheiro. Sim. Então, hoje, quantos de vocês realmente desejam introduzir uma magia espiritual profunda e verdadeiramente transformadora em sua vida financeira? Uma magia autêntica, com poderes espirituais genuínos e significativos em suas finanças. Por favor, pegue sua semente especial para ativar este processo agora. Olha, dízimos. Você tem que pagar seus dízimos. Você tem que pagar ofertas generosas. Você deve ter coisas para fazer, pessoas para ajudar. Posso apontar pessoas que são médicas. Hoje eu pago as mensalidades escolares delas, do primeiro ao último ano, em dólares. Sim, em países estrangeiros. Até agora eu estou pagando algumas. Sim. Todos os homens no exterior, visíveis e também invisíveis, locais, internacionais, na cidade e fora da cidade, homens e mulheres. Posso realmente mencionar uma médica. Eu paguei a mensalidade escolar? Sim. A mensalidade escolar inteira? Sim. Deus vai te dar muitas coisas para você sempre pagar e também. Amen indeed. E coisas para dar também, se Ele não der. Eu tenho pena de você porque isso te deixou gostando das coisas naturais. Você não pode ser de valor. Como pode alguém se formar em Keu, trabalhar em Manprobe e se tornar importante? Separe a sua oferta especial. Isto é o grande e maravilhoso. Esta é a oferta principal. Esta é a oferta completa e abrangente do sermão, tudo junto e de forma integrada. Hoje é um combo especial, estamos tendo um concerto abençoado. Diga ao seu vizinho que está ao seu lado. Se você não tem algo para dar, algo para oferecer de coração, então eu tenho pena de você, pá. Escute alguém. Deus vai te dar um carro e uma vaca extra. Uma vaca extra que você nem precisa. Está vendo esse carro? Você pode doá-lo, mas não vai doar. Você vai segurar esse carro até ele estar apoiado em blocos depois que tirarem os pneus, colocarem os blocos e você tiver tirado a bateria. Por quê? Oh my. Você estaciona o seu carro, remove a bateria do veículo, tira toda a água e apoia o carro em blocos sólidos, tira os pneus. Por quê? O que você está fazendo? Deus te deu algo que você pode dar para alguém. Vai ser como se você tivesse dado um Rolls Royce para a pessoa, mas você segura mais do que vale a pena. É realmente uma grande pena que esta situação leve à pobreza. Estou avisando a todos vocês aqui presentes. Aplica-se a todos. Ou não pense que estou pregando para alguém no exterior ou... Sim. Para aqueles que estão assistindo online, não sei quantas pessoas estavam presentes esta manhã. Tivemos praticamente 9.500 pessoas no culto de fluxo. Pai Celestial, deixa-me orar agora pela tua generosa e preciosa oferta. Abençoe a todos nós enquanto damos com alegria e gratidão para a tua glória eterna. No poderoso e santo nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos profundamente, Senhor. Amém. Apenas venha e mostre sua oferta especial.
Agora, nós ainda não terminamos. Ainda não terminamos mesmo com a nossa oferta. Eu não sei para onde você está indo agora. São as mesmas pessoas ou é outro grupo que vai voltar? Agora eu ouço no reino do Espírito algo bom para você. Hoje é o domingo da ressurreição e Deus vai vir até você. Você sabe, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele veio porque seu corpo agora era um corpo sobrenatural. Então ele podia atravessar paredes. E foi isso que ele fez. Ele atravessou as paredes sólidas e finalmente veio até aqui. Eis que o seu rei vem até você. Amém? Então eu creio verdadeiramente, eu sinto que Deus está visitando neste instante. Olha, não me deixe mentir para você. Eu sinto que Deus vai visitar pessoas em casa. Amém. Ele está vindo para a sua casa. O seu rei está vindo agora até você para te encontrar e te abençoar. E, Senhor, nós te agradecemos porque ressuscitaste dos mortos. Inacreditavelmente, tu estás vindo para as nossas vidas, para as nossas próprias vidas. E eu sei com toda a certeza que a presença dele na sua vida e na minha vida vai fazer toda a diferença, uma diferença verdadeiramente impactante e transformadora. Mesmo que sejamos de um jeito, de uma forma particular, a presença dele fará toda a diferença. Uma diferença que muda tudo. E é por isso que nós somos, que realmente existimos e vivemos. É por isso que hoje estamos nos alegrando muito. Amém. É por isso que estamos nos alegrando muito de fato na gloriosa presença e no imenso poder dele. E eu sei que muitas das orações, muitas das coisas pelas quais temos orado, nós vamos vê-lo ativando-as sobrenaturalmente de uma forma poderosa. Sou cristão há tantos anos, mas tenho um grande interesse e uma fé inabalável em Deus, de que ele responderá às nossas orações e que ele ressuscitou dos mortos para vir até nós em casa e nos visitar fisicamente. Sim, talvez ele nem diga uma palavra, mas ouvi dizer que se você ouvir, só o fato de ele olhar para você já é suficiente. Um dia eu estava pregando, havia uma moça sentada, uma senhora sentada atrás. Não havia. Havia uma cadeira vazia como a do palco e havia uma senhora sentada e ela estava chorando. E depois eu perguntei a ela, o que foi? Por quê? Por que você estava chorando? Qual é o problema? Tem algum problema? Ela disse, não. Quando você pregando, eu vi Jesus sentado na cadeira. Ela me mostrou a cadeira. Ele estava te observando, vendo você andar de um lado para o outro. Os olhos dele estavam em você. Ele estava ouvindo o que você estava dizendo. Ele estava apenas olhando para... Foi isso que eu fiquei simplesmente emocionada. Jesus vai aparecer e você vai ver a presença e o poder dele na sua vida. Hoje eu quero que venhamos diante dele novamente com toda a nossa devoção. Já demos uma oferta, mas vamos dar novamente e vamos dizer com o coração, Senhor, muito obrigado por tudo. Venha à minha casa também, por favor. Venha à minha casa. Me visite. Eu te agradeço. O Senhor estará comigo. E isso vai me fazer alegrar muito profundamente, porque o Rei Glorioso está vindo até você. Sim, o Rei está se aproximando para nos encontrar. Pai amado, muito obrigado por todos nós estarmos aqui reunidos neste momento tão especial. Todos nós cremos em Ti. Nós Te amamos. Estamos Te adorando com o que temos. Abençoa-nos, Senhor. Isso não são incentivos. Isso é apenas mais uma oferta especial onde estamos dizendo, Senhor, estamos orando para que venhas até nós e nos visites. Mesmo que não digas nada, está tudo bem. Seremos abençoados porque o Senhor veio. Obrigado. Em nome de Jesus, amém.
Todos vocês, por favor, façam um agradecimento muito solene e sincero por me visitar, Jesus. Obrigado por vir à minha casa. Todo mundo, em qualquer lugar, no seu telefone, em qualquer lugar. Muito obrigado por ter vindo até mim. E eu sei que haverá uma grande alegria de verdade em breve para todos nós e muita felicidade. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegrai-vos grandemente, ó filha de Sião, com grande alegria e regozijo, e exultai com todo o vosso coração. Amém. Alegrem-se muito. Alegrem-se muito com uma alegria profunda e sincera. Você me ouviu dizer, alegrem-se muito com uma alegria genuína e completa. Alegrem-se muito de coração. Alegrem-se muito com grande felicidade. Quantos de vocês realmente acreditam que seu rei está vindo para visitá-los? Eu rezei por muitos e muitos anos e ainda continuo a rezar. Ó Senhor, por favor, visita-me agora neste momento tão especial. Visita-me, ó querida e amada filha de Jerusalém, tu que és tão preciosa aos seus olhos. Talvez seja uma filha muito amada e esperada. Ó Maraando, Calamanda, Lababa, filhas de Sião, ó preciosas e escolhidas filhas de Jerusalém, o teu rei, o teu soberano e glorioso rei, vem a ti com grande glória, majestade e poder, aproximando-se para te encontrar. Pai, muito obrigado por este momento tão especial. Quantos corações são verdadeiramente abençoados com esta mensagem tão significativa do domingo de Páscoa. Alegra-te grandemente, ó velha filha de Sião. Gritar. Olhe para isso. Gritar. 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 Sente-se, por favor. Eu quero que Maia cante uma canção agora. Ok. E eles estão mudando. Uau. Eles me seguram. A bondade de Deus. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É hora de receber uma oferta. Se você estiver pagando o dízimo, fique de pé. Oramos por todos que te honram com seus dízimos. Hoje o Senhor nos sustenta, nos mantém de pé. O Senhor disse: honra-o com as primícias e encherá celeiros. Abençoa a terra de todos os dizimistas. Sabemos que a terra está amaldiçoada, mas abençoa o lugar onde estamos. E que a nossa terra produza abundantemente segundo a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem amém.